Professor, então continua falando aí dessa questão da importância dessa estabilidade emocional, de manter uma equipe confiante. Não, assim, você tem um grupo quando ele passa por um momento de turbulência dentro de uma competição. E se a comissão não der uma estabilidade de fora para dentro, essa instabilidade ela acaba ocasionando dentro de campo. Então você tem que ter você tem que passar confiança para os atletas. Lógico que aqueles que estão brigando por posição também são importantes, mas isso passa por uma briga, né? Uma briga saudável por posição. Mas você, como comissão técnica, você tem que dar essa estabilidade aos seus comandados dentro de campo, né? Sobre um outro assunto, Fonseca, hoje, agora pela manhã, a gente teve a informação do Agostinho Garrocha que acabou falecendo, né? E em 2005 você teve a oportunidade de trabalhar com ele. Eu queria que você comentasse dos últimos anos, aí foi um dos principais presidentes que o Londrina teve. Eu queria que você comentasse sobre essa relação de tanta dificuldade naquela época que o Londrina teve sob o comando do Agostinho. Olha, assim, nós tivemos, para mim foi um prazer ter trabalhado com ele, né? Claro que a dificuldade era enorme, não havia praticamente nem alimento para os jogadores. E o Agostinho era um cara que realmente trabalhava, saía a campo, colocava a cara para bater. Isso ele fazia não às vezes pelo ego, né? Mas sim por amar um clube, né? Que era o Londrina. Então realmente foi um lutador, um trabalhador e um torcedor acima de tudo. Você falou da questão psicológica, de amor agora, citando o Agostinho. Os jogadores do Londrina hoje têm procurado buscar essa identificação com a cidade, com o time, esse amor que você tem pelo Londrina, que afinal de contas você sempre residiu aqui também? Eu falo muito você já deve ter visto eu falar isso, o atleta dentro de campo ele tem que representar bem, ele tem que passar esse orgulho pro torcedor. O torcedor não pode chegar num campo e ver um time que não represente bem ele dentro de campo. Ele tem que se sentir representado, ele não pode ver um time dentro de campo que o adversário venha e se imponha, manda, grita, bate e tudo mais. Dentro de campo você tem que ter uma equipe que represente o torcedor, que ele vá no campo e sinta orgulho daquilo que ele está vendo. Isso daí é uma coisa que eu não abro mão, e desde que eu cheguei eu falei que isso eu queria resgatar. A confiança, credibilidade, que o torcedor se orgulhasse de ir no estádio. Roberto, até agora 100% de aproveitamento em casa com você, 0% em termos de pontuação fora de casa. Dá para jogar da mesma forma que você vinha jogando contra o Coritiba, ou você projeta já alguma mudança importante para esse jogo? Não, eu acredito assim que tudo você tem que analisar aonde que você acabou perdendo jogos, né? Por que você perdeu? Essa é a grande análise, né? Se é na parte tática, física, técnica, falhas individuais, eu vou acreditar ainda que foram pontuais. Nós contra o Boa, nós estávamos no 0-0, tomamos um gol aos 45 no falha individual. Nós tivemos contra o Fortaleza, talvez, sob o meu comando, o melhor jogo nosso no campeonato contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. E infelizmente nós tivemos assim um lance que decidiu negativamente. Então são várias coisas que a gente tem que analisar, e esse tipo de coisa ela acaba acontecendo muito fora de casa. Eu acredito que fora de casa você tem que ter ainda mais concentração e mais poder de decisão. Sobre esse fator de 24 anos o Londrina não venceu o Curitiba lá na capital, Roberto, queria que você fizesse um comparativo da época sua como atleta, né? Teve vários confrontos importantes com a equipe do Curitiba, e depois como treinador, se isso interfere também hoje no time, tanto tempo assim sem vencer um time importante como o Curitiba? Olha, não, porque nós não fizemos parte dos 20 e poucos anos. Nós temos, claro, que nos preocupar hoje. Nós temos um jogo na sexta-feira que nós precisamos pontuar. É um jogo de decisão para ambos os lados. Curitiba está ali muito próximo de nós, né? 36 e 33. E o handicap, ele não entra em campo, né? O que entra em campo somos nós, as duas equipes aí em 2018 que estarão em campo, e nós temos que buscar, independente das inscritas, né? Claro que ao término do jogo,
aí sim ele vai passar a fazer parte de uma estatística. Curitiba é um dos times que mais poder aquisitivo tem na Série B, né? O orçamento do Curitiba é bem superior ao do Londrina. E a torcida do Curitiba tem pressionado muito nesse aspecto, porque esperava-se uma melhor campanha do Curitiba. Esse fato da pressão do torcedor, a pressão por resultado em casa, é favorável ao Londrina jogando contra o Coxa? E dentro dessa pergunta, você vai montar algo diferente para essa partida? Vai fechar mais, esperar a pressão do torcedor? Como é que o Londrina vai para cima do Curitiba ou não? Eu acredito assim que existe os dois lados, né? Porque a torcida pressionando, é claro que o adversário vai ter que buscar também. Claro que isso é uma dificuldade que vai nos impor e a gente sabe disso. Existe o outro lado, que é aquela pressão que se você não consegue o resultado de imediato, o torcedor acaba cobrando mais e a gente sabe que espaços aparecerão. Então eu acredito muito assim, vai depender da nossa inteligência, da nossa capacidade em saber aproveitar todos esses itens que acontecerão durante os 90 minutos de jogo. Roberto, outro dia você deixou no ar que seria muito difícil, por exemplo, com um time com o Dagoberto e com o Thiago Ribeiro juntos, né? Por questão de marcação, questões táticas. Hoje, você acha que o time já evoluiu a ponto de ser possível uma escalação com os dois juntos? Não, mas eles jogaram comigo, jogaram acho que 2 jogos, o Thiago Ribeiro. Talvez. Não, o que ele perguntou, o Thiago Ribeiro. Não, exatamente, o Thiago Ribeiro jogou, ele fez bem o lado, nós jogamos acho que 2 jogos, né? Ponte Preta, ganhamos, jogamos contra o Paysandu e o Thiago Ribeiro também jogou. Eu acho que é possível porque o Thiago Ribeiro, ele até gosta de um outro setor, né, do campo do que o Dagoberto. Então eu acredito que possa jogar sim. Eles tiveram, já provamos isso, né? Claro que não da maneira como eles estavam jogando. Eles estavam sendo colocados de uma outra maneira. E eu procurei conversar com o Thiago como que nós gostaríamos que ele fosse usado para que pudesse jogar junto. E eles conseguiram jogar e eu acredito que surtiu efeito. A gente conseguiu fazer 2 jogos aí de Thiago e Dagoberto muito, muito bem. Agora, fora de casa, nós também temos que analisar se nós conseguiremos usá-lo. E como eu já disse, eu tenho 2 dias aí de trabalho e é onde nós vamos trabalhar todas essas situações, né? Claro que existe aí a volta, alguns dias parado, tudo isso tem que ser dimensionado, tudo isso tem que ser estudado para que a gente possa não errar para uma partida tão importante como essa. Falando ainda do ataque, o Carlos Henrique estreou fora de casa contra o CSA, foi um dos melhores jogadores em campo, inclusive fez gol. Ficou de fora e a gente percebeu que ele não ficou muito satisfeito com essa questão de ficar de fora, de iniciar a partida contra o Brasil de Pelotas. Você não vai poder contar com o Mocelin. O Carlos Henrique pode jogar ao lado da Dagoberto? Você enxerga dessa forma ou são estilos de jogo diferentes? Não, hoje eles estão usando praticamente assim o mesmo espaço, né? Claro que a gente tem que saber quem vai ser usado, de que maneira vai ser usado, desde que o atleta, como eu acabei de falar do Thiago. O Thiago comprou uma ideia de que ele teria que fazer uma função dentro de campo e ele acabou achando o espaço dele. Isso não quer dizer que o Carlos e o Dagoberto não jogariam junto. Vai ter, mas a gente vai ter que treinar. Eu disse que naquela semana, como foi uma coisa muito prematura, a gente não iria utilizar, né? Eu comentei e realmente acabou não sendo usado. Mas é claro que tudo isso tem que ser trabalhado. Se o mecanismo funcionar, porque tudo para mim é trabalhado, tudo para mim é ensaiado. Nada é aleatório, porque o torcedor às vezes, ou qualquer pessoa da imprensa, vai jogar dessa maneira. Mas ninguém vai colocar um time bagunçado dentro de campo. Minhas equipes, elas são sempre organizadas. Mesmo porque eu sempre falo que o futebol, ele hoje em dia, principalmente, se a questão tática e a parte de organização ela não funcionar, você não ganha jogo. Então tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser dimensionado, os prós e os contras. Não tem um Mocelin que vai cumprir suspensão, já tem um nome no lugar dele, existe alguma outra mudança pontual em algum outro setor? Eu acredito que pouco, claro que é uma partida fora de casa e a gente sabe que de repente a gente teria ou terá que fazer alguns ajustes, né, para que a gente possa buscar resultados.
A gente também tem que estudar e analisar o adversário. E em cima disso, nós temos aí 2 dias que nós iremos trabalhar muito para buscar esse resultado. O Jô seria o nome para entrar no lugar do Mocelin? Naturalmente seria. Será seu 8º jogo, Roberto? Você não venceu fora de casa ainda. Então, acho que é o que você está se cobrando muito com relação ao bom rendimento que o time vem tendo dentro de casa. Por ser um clássico, tem sei lá, um intuito maior dessa cobrança vir Não, eu acredito que é mais gostoso para todos nós, né? É uma coisa que motiva, né? Você não precisa trabalhar tanto a questão motivacional. Claro que um jogo, por exemplo, contra o Brasil, por exemplo, você tem que trabalhar, você tem que passar essa importância para o grupo, você tem que trabalhar o lado motivacional e o lado psicológico. E um jogo como esse você tem que trabalhar menos, né? Mesmo porque todo mundo já se motiva. Então isso é importante, é uma coisa que atrai ao atleta, né? Agora, claro, como eu já disse, tudo dentro de uma programação para que a gente possa levar, que é um jogo que todos nós, claro que nós gostaríamos de obter o sucesso, não só por estatística, mas nós temos assim, todo time que ganha dentro de casa, ele praticamente busca uma classificação. Se ele beliscar e conseguir pontos fora, fatalmente ele vai estar classificado. Então eu acho que esse é o intuito de toda a equipe, de toda a comissão técnica, ganhar em casa e obter pontos fora. Para você, o que está faltando para a obtenção desses pontos fora? Eu acredito que talvez uma tensão maior, você está mais ligado 90 minutos, escaparam resultados nossos e assim... por coisas que daria para a gente ter evitado. O jogo do Boa, o jogo do Fortaleza. O jogo do Fortaleza, nós estávamos num ataque de 4 contra 2, nós estávamos para poder matar um jogo, que é 2-0. E o tanto que nós estávamos jogando e bem na partida, o Fortaleza não tiraria. Isso eu tenho certeza absoluta quanto isso não aconteceria. Em um lance, em uma decisão errada, nós acabamos fazendo o quê? Tomando um empate, sofrendo uma expulsão. Então a gente sabe que assim, o Londrina evoluiu muito e a gente tem essa consciência que a pontuação fora ela vai vir num momento com certeza necessária, como também nós temos a consciência que um momento ou outro nós teremos vai ser enroscado uma hora dentro de casa também, né? O Curitiba, na sua avaliação, é um time que hoje joga um futebol dentro do padrão Série B? Te surpreende de alguma forma até essa inconstância do adversário? Olha, eu acho que você usou a palavra certa hoje do Curitiba. Eles estão tendo uma inconstância. É uma equipe que tem bons jogadores, a gente conhece, alguns jogadores até já trabalharam com a gente em outras equipes. É uma equipe experiente e tem acontecido essa oscilação. Tanto é que ganharam jogos importantes fora, como também perderam jogos, vamos dizer, teoricamente fáceis dentro de casa. Então tem tido essa oscilação e como você falou. Então eu acredito assim, que é uma partida muito aberta de que tudo pode acontecer. A equipe que tiver menos oscilação e maior concentração, é claro que é aquela que vai sair no final da partida com a vitória. Sim, Paulinho, Mocelin, Germano e Dudu são as opções mais certas que você deve contar para esse jogo? Pode ser. Tudo, como eu já disse, tudo ela tem que ser avaliada. Nós vamos trabalhar. Existem várias coisas que a gente analisa numa escalação. Desde a parte física com o João até a parte tática, técnica e o adversário. São vários itens que são analisados para uma escalação de uma equipe. E é um jogo que você leva como base aquela derrota para o CSA fora de casa para não se expor tanto diante do Curitiba? Não, eu não acredito em expor. Eu acredito assim, numa organização que às vezes a gente acabou deixando o adversário usar algumas coisas que a gente não poderia, né, de alerta. E erros também que nós tivemos, assim, o erro individual, tomado gols, né, em momentos assim cruciais da partida, e a gente acabou obtendo. Mas serve como experiência para que a gente possa não ter em outras partidas importantes como essa do Curitiba que nós teremos. Dentro dessas possibilidades, um 4-4-2 pode pintar por aí com um quadrado na meia cancha?
Olha, o quadrado no meio pela meia cancha é o seguinte, é uma coisa hoje muito, assim, praticamente ninguém usa, né? Ninguém usa um quadrado ali, de repente você abre um 4-4-2, ao contrário, como que se diz, em linha, em compactação. Tudo isso, como eu já disse, vai ser trabalhado e a gente espera que nesses 2 dias possa fazer a melhor escolha.